Olá, bem-vindos. Estamos aqui começando mais uma gravação / transmissão ao vivo do podcast Logos, o podcast sobre discussão e debate da moçada paraibana, a vezes com participantes internacionais. E aqui temos hoje... Que também são paraibanos. Conduzindo essa jornada, essa discussão, esse papo tão bacana, aqui sou eu, Jansen. Temos aqui comigo os meus companheiros de palanque, né? Essa coisa bonita, essa coisa marota. Temos aqui comigo o meu companheiro à direita de quem fala, à esquerda de quem ouve. E aí, galera, aqui é Leon. Eu não sei quem era. À direita? Eu não sei quem tá à direita. Quem é que tá à direita? A minha direita ou a minha esquerda? Eu acho que sou eu. Eu nem sempre presente, mas nunca ausente. Johnny, tô aqui para relembrar daquela arte que o brasileiro domina, aquela coisa que normalmente o brasileiro é reconhecido por gostar de 3 coisas: novela, futebol e fazer merda. E isso é generalizado. E aqui estou eu, Leon, mais uma vez. Desculpe pela última ausência, porque eu não tinha muito o que falar daquele último assunto. Mas, enfim, as gororobas não eram muito a minha área. Mas, pelo menos aí, o Johnny apareceu, nosso produtor. Produção! Oh. E vamos aqui falar sobre novela, né? Porque, assim, pessoas de nossa idade assistiram novela. Porque gostavam por falta de opção. É lógico. Ou os dois. Por exemplo, no meu caso, era regra da casa. Eu sempre gostei muito de jogar videogame, mas eu não podia jogar videogame durante o meio de semana. Só o fim de semana. Então, durante a semana, o cara fazia o quê? Ia pra escola. À tarde, o cara fazia o dever de casa. E à noite, o cara fazia o quê? Assistia novela. E para quem quem tá nos escutando, talvez não seja dessa época, talvez sejam pessoas que vão ver isso no futuro e dizer, caramba, que esvaio paia. Mas deixa eu explicar como é que funciona a Ou estão fazendo isso agora. Ou estão fazendo isso agora. Inclusive, um dos nossos amigos, um dos participantes, se recusou a participar do programa porque ele disse que detesta novela, e eu entendo. Mas a gente tem que falar sobre aquilo que a gente produz. Jansen, a minha citação lá sobre os gostos dos brasileiros, como eles são reconhecidos, cai nesse caso também. Nem todo brasileiro gosta de futebol, nem todo brasileiro gosta de novela, e nem todo brasileiro gosta de praia. Nem todo brasileiro... Não, e todo mas todo brasileiro gosta de fazer merda. Eu acho que fazer merda é uma coisa que a gente faz muito bem. É a coisa do DNA. O ponto é, novelas. A gente falando aqui, né? A gente já falou de documentário, a gente já falou de música, a gente falou de filme, de série, de livro, e a gente tá uma arte que tem o sangue do piniquim, tem aquela coisa, tem um samba no pé. Se você pensar, Brasil, cachaça, samba, caipirinha, macaco no meio da rua, cerveja de milho, político maluco, impeachment, essas coisas assim, futebol. E vai pensar em novelas. Por quê? A gente acaba esquecendo o forte impacto cultural que as novelas têm. As novelas, elas acabam retroalimentando a nossa cultura, que tipo assim, antigamente, qual era a música sensação? Era a música que estava na novela, na trilha sonora da novela. E você se lembra Inclusive, Jansen, um parêntese, eu quero deixar como pauta de um programa futuro a gente discutir a percepção estrangeira do Brasil. Isso é muito interessante. E é bom a gente também contactar pessoas que moram fora das fronteiras para a gente. É só nós temos contato. Participar. Não, mas a gente tem contato de pessoas na Europa, nos Estados Unidos, acho que no Canadá também. É verdade. Nossa, se precisar, a gente cavuca. Tem uns amigos lá nas Europa, essas coisas assim. Pois é, a internet aproxima todo mundo. Exatamente. Aí o que por que vocês falam de coisas meio nerds? Por que falar de novelas? Que novelas é uma coisa que geralmente não está muito associada ao público nerd. Mas por quê? Essa semana eu vi uma notícia muito engraçada. Um colega meu mandou, né, que ele estuda linguagem, tá? E descobri que fazenda, em russo, vem de fazenda, por causa da escravizaura.
A Escravizaura, para você que não sabe, foi uma novela aqui do Brasil que foi o produto brasileiro mais exportado. Foi transmitido em mais de 190 países. Então, e entrou no imaginário popular, assim, a questão da fazenda. Então, a palavra em russa para chácara, sítio, é fazenda, por causa da novela que escravizaram. Aí eu pensei, caramba, velho. Tanto que a percepção, por isso que eu tô dizendo, a questão percepção internacional. Na cabeça dos gringos, aqui ainda é uma escravidão. Não tá muito diferente disso, não, mas o ponto Então, Jansen, falando de linguagem, lá na Rússia não existia fazenda antes da escravizaura? Existia, mas a palavra mais facilmente associada com chacras, sítios, é a fazenda, ou hacienda. Não lembro. Eu vi, por causa da novela. Claro que a novela toda é dublada em russo, mas a palavra acabou pegando. Mas eu fiquei pensando, caramba, a gente influenciou os russos durante a União Soviética ainda, não era nem República Russa. Era porque a novela era igualmente distribuída. Isso. E a novela fez sucesso no mundo inteiro. Tipo, no Japão as pessoas reconhecem Escravizaura. Na Venezuela, nas Filipinas. Portugal também. Acho que dois países que eu lembro que foram muito influenciadas pelas novelas brasileiras foram Portugal Angola. E a Turquia. O maior mercado de Angola, é em homenagem ao, se eu não me engano, ao mercado de uma novela. Acho que é o Rock Santeiro, algo assim. Mas eu sei que lembre-se que tem naquele filme o 13º Distrito, que é francês, tá passando uma novela logo no começo da Globo. eu não lembro mais qual era a novela. Caramba, mas tinha Antônio Fagundes. Leon, tu me lembrou de uma coisa. Mas uma anedota muito boa que o cara que cantou a abertura de Rede Gado é o mesmo cara que cantava a música de Pokémon. E quem também era o Deus brasileiro. Não se esqueça. Aí isso aí é o ator. Aí a gente já tá viajando demais. A gente tá E outra coisa. Você falou sobre. A gente tá falando sobre como a visão do Brasil com relação à novela. É só se lembrar, como eu sou o punheteiro dos games aqui, desculpa pela palavra escrota, mas é só lembrar é só se lembrar de Max Payne 3 da Rockstar, que tinha uma novela inteira dentro do jogo, e o jogo era ambientado, se eu não me engano, em Santos. É em São Paulo. É que nem Shadowrun. É São Paulo. Shadowrun era em Santos. Shadowrun era em Santos. Então era em São Paulo. Mesmo que os NPCs lá, os personagens falassem um portunhol esquisito, quando você chegava numa televisão, tava passando uma novela onde a protagonista era engravidada por uma alien. Não, isso é uma piada da série Max Payne, porque no primeiro e no segundo tem uma novela bizarra também e tal. Eles só estenderam isso pro Brasil, tá entendendo? Uhum. E só para dando continuidade a esse papo, e por que novelas? Assim, eu acho interessante, porque a Globo, por muito tempo, e até hoje, é a maior emissora do país. Ela meio que ditava a cultura, os caminhos que a cultura do Brasil, as músicas mais tocadas, as músicas ouvidas. Claro que era uma coisa de retroalimentação, as coisas influenciavam a Globo e a Globo influenciava de volta. Mas tem que se lembrar, outra coisa, rapidinho, que as novelas são telenovelas, mas existiam os audiodramas de rádio. Então, Éramos Seis, que é um livro. Originalmente, a primeira adaptação foi uma radionovela, para depois ter sido inclusive, saiu até recentemente pela Globo, se eu não me engano, de Éramos Seis, mais umas 50ª adaptação. Aquela assim, alguém imaginou, escreveu, dá para ser adaptado. Também acontece o contrário. Lança-se um jogo e depois sai um livro. Faz-se um filme e depois uma graphic novel. Uhum. A arte ela é muito mutável, muito interessante. Assim, a gente teve a ousadia. Tem novela nos Estados Unidos, eles têm as séries. As séries são diferentes das novelas. As séries têm temporadas que saem anualmente, mas tem os produtos para TV que são contínuos, que são como as novelas, que eles chamam de soap opera. Que são as novelas contínuas, mas não são iguais às daqui. Estão muito mais para malhação como era antigamente. Tipo, não tem fim. Ela continua. O elenco muda, mas essa história sempre é a mesma. Tanto que o personagem de Joey,
no Friends, ele é um ator de novela. Ele faz o Days of Our Lives, que é uma ópera real. E aqui a gente tem essas novelas que são tipo como se fosse uma mega série que sai toda de uma vez, mas ela sai contínua, ela sai 100 e poucos episódios, 200 episódios. Mas a própria linguagem, Jansen, da novela e da série são bem diferentes, porque a série, acho que ela é pensada em sua produção lá no início, o seu começo, meio e fim. Já a novela não, ela é muito mutável, com fatos que estão acontecendo no país, a resposta da audiência, que pode esticar ou comprimir os capítulos. Personagens mudam porque são muito bem vistos. Eu lembro que teve uma novela, não lembro qual foi. Eu lembro do ator, que é tal de Matheus Solano, porque eu fui almoçar na casa da minha mãe e ela estava assistindo um programa e tinha esse cara. Eu lembro que o personagem dele era para ser o vilão. Só que ele foi tão bem quisto pela população, os bordões dele viraram na popular, que ele foi ganhando cada vez mais de destaque. Até o final ele deixou de ser o vilão. Por causa dessas coisas vão mudando. Mas essa questão da novela eu acho muito interessante. Por quê? São escritas diariamente, porque elas são transmitidas todo dia. Imagina o esforço intelectual de você escrever 50 minutos todos os dias, por vários cenas, meses. Vários diálogos, vários atores, vários personagens. Os personagens ter que se encontrar em vários sets diferentes. Cara, vários núcleos diferentes. As novelas tem vários núcleos que não se conversam entre si, mas são com vários personagens. Assim, é muito interessante, assim, do ponto de vista. É quase um filme de Michael Bay. Só faltam as explosões. E algumas novelas têm explosões. E algumas novelas têm. Pois é. E algumas têm até no nome a onomatopeia de coisas de violência. É verdade. A Indomada, que eu vi a abertura hoje, e é como se fosse uma abertura estilo Avatar. Porque é uma mulher correndo e vai aparecendo coisas para ter ela vira água, ela vira fogo, ela vira pedra. É verdade, é verdade. Ela corre com os cavalos, né? A nossa melhor tecnologia não era usada em jogos ou em filmes, era usada nas novelas. Só lembrar que o Video Show, que era o programa sobre a cultura pop do Brasil, era sobre atores de novela. Cultura pop da Globo. Da Globo. Da Globo, que era para muita gente. Que era a cultura pop do Brasil. Eles tocavam a música de Michael Jackson na abertura. Porque eu acho interessante que se você parar para pensar, nos Estados Unidos tinha uns núcleos de artistas, tipo, tem a galera do cinema, tem a galera da TV. Hollywood. Aqui é uma coisa só. Na verdade, aqui você vai fazer novela e se você tiver um tempo, você faz cinema. Claro que hoje mudou, também... tem atores que fazem só cinema e tal, isso é um fato. Porque, Jansen, ficou até mais fácil a distribuição, como a tecnologia ficou mais difundida, fica bem mais fácil se criar curtas, fazer uma produção mais caseira e ter qualidade. E aqui no Brasil... Descentralizada. E aqui no Brasil... E aqui no Brasil a gente tem ainda muito cultura de teatro, né? Isso. Tipo, não, muitos atores de novela... tá meio sumido. Por exemplo, o Miguel Falabella, que era muito famoso nos anos 90, por conta de Sai de Baixo. E do próprio Video Show também. E do próprio Video Show. Ele deu uma sumida, mas ele não parou. Ele tá só no teatro. É porque a gente não tá acostumado a ir... A gente tem costume de assistir o teatro. E teatro também é aquela coisa muito local. Você tem que estar na cidade, no horário... Isso. Bem tipo, um cara do interior é muito difícil assistir uma peça de teatro. Jansen, eu até lembrei aqui, lembrando o comentário que você fez sobre como a novela é vista na cultura pop, principalmente nerd. Eu acho que é um preconceito você ver, assim, você vê superficialmente a novela e você, caramba, é uma cultura de massa, muda rápido, é influenciado pela opinião do público. Eu não vejo isso como um demérito, eu vejo isso como uma mídia artística que tem capacidade de influenciar e ser influenciada. É uma via de mão dupla e que poucas obras artísticas têm a capacidade de entregar. Não existe demérito em gostar de novela. Eu leio contigo o Tititi para saber os spoilers dos próximos episódios de Pantanal. Não sei. E o melhor de tudo, quais são as novelas que estão passando hoje em dia? Eu não sei de nenhuma. Não sei. Talvez uma Tom Jorge, eu acho. Não sei. E pior porque por causa da pandemia, as novelas foram suspensas, as atuais foram suspensas, foram substituídas por reprise de novelas antigas em versão reduzida. Tanto que um dos blocos... A gente também perdeu...
A gente perdeu também um pouco de contato com novela, porque a gente parou de assistir TV. parou de assistir TV. Não só isso, ficou a gente muito teve outras democrático. opções e tal. A gente teve ficou outras muito opções. democrático que a gente pode assistir hoje em dia. Antigamente, só quem tinha Bunfunfa, que tinha uma TV a cabo, aí você podia assistir e tal. Hoje em dia... Eu acho que eu já tinha 20 anos quando foi ter uma TV a cabo lá em casa. Eu acho que quando eu morava com os meus pais, nunca teve 2 TVs. Pra eu poder assistir o que eu queria. Exatamente. Então, é outra coisa, Jansen. Nós somos filhos da década de 90, a gente tinha que assistir o que os nossos pais estavam assistindo. Porque de noite, nem sempre dava pra brincar à noite na rua. Tipo, quando eu era criança até dava, mas depois a gente se mudou, fui morar na parte mais periférica da cidade. Não era mais periférica do ponto de vista, era mais subúrbio, porque quando a gente se mudou, não tinha nem ruas mesmo. O endereço da minha casa é um loteamento. Loteamento C, quadra C, lote 12. Aí eu não tinha com quem brincar, porque eu não tinha vizinhos. Aí a gente assistiu o quê? Novela, meus pais tinham novela, assistia. Aí, e pra falar nisso, né, antes, é um papo muito extenso, a gente pode até se alongar sobre os impactos da cultura das novelas assim, no Brasil. Eu só recomendo que vejam um documentário muito bom chamado Muito Além do Cidadão Kane, que foi o documentário que a Globo proibiu, que falava sobre o impacto da Globo no Brasil, as ligações dela... Inclusive tem de graça no YouTube. A ligação dela com a ditadura militar e por aí vai, e como ela controlava a política. Isso é um assunto para outro programa. Mas é um documentário muito bom, eu recomendo. E a gente vai falar agora de algumas novelas. Geralmente a gente fala sobre obras específicas assim e tal. Só que como a gente não quer falar muita coisa de uma novela só, porque muita coisa a gente também não lembra, a gente vai falar sobre os blocos e como elas são divididas na Globo, que são a novela do Vale a Pena Ver de Novo e a das 6, 7, das 8. E tem as especiais. Sem falar as internas, né? Além da Globo. Malhação, ela é uma novela, com certeza. E o que é que tá acontecendo hoje em dia? Aliás, Malhação ainda passa, sei lá, aí já faz... Passa. Eu acho que o Malhação Vidas Brasileiras ou Faça Diferença. Qual é o cenário? Porque a gente começou com academia, foi pra escola, e depois foi pra problemas em geral da adolescência. Uma época chegou a ser os dois, chegou a ser academia e escola. Atualmente, também? Pela última vez que eu vi, era mais ou menos assim. Agora, Malhação tem temporadas, toda temporada são atores diferentes, não é mais contínuo. E toda vez tem um cenário diferente. Virou uma antologia, mas é sempre sobre jovens. É sempre o foco de Malhação é jovens. Antigamente eram os jovens que iam à academia, depois os jovens que vão à escola, e hoje em dia são jovens adolescentes, assim, tipo histórias de adolescente. Sempre tem um colégio, porque adolescente vai a colégio, mas às vezes tem uns que vão para academia e tem outros subnúcleos. Não se esqueça do Laça Burger. Tem também uma malhação do... Não, Laça Burger não, meu filho. É o Gigabyte. Gigabyte, caramba. Gigabyte. Só Jansen pra lembrar dessas coisas. Só Jansen pra lembrar dessas coisas. Eu fui criado em frente a uma TV quando era criança, praticamente. Eu também, pô, mas você tem uma memória de elefante. Cara, Jansen tem uma memória invejável pra coisas inúteis. Coisas inúteis, assim. Eu não lembro disso nem faça uma prova de concurso pra ver se eu não tomo fumo. Minha esposa vai me matar quando eu fiz. Mas o ponto e tem isso, esse domínio da Globo nas novelas e como ela influenciava a cultura, tipo assim, das músicas, o que tocavam, as roupas, que tal personagem usa isso, vira, os bordões. Eu lembro, um grande exemplo disso era quando passava aquela novela Mulheres Apaixonadas, que teve uma cena de perseguição, que a Globo aproveitou o sucesso que estava tendo Linkin Park e fez o seu próprio AMV, meu amigo. Ao vivo, à noite. Uma cena de perseguição com Linkin Park não foi. Porque quem se conhece Linkin Park sabe que todos os AMVs tinham uma música de Linkin Park. Os melhores AMVs eram Linkin Park. Não, todo anime tem um AMV com Linkin Park. Todo. Samurai X e Shaman King são alguns dos melhores AMVs. E a luta de Gaara contra Rock Lee, Alce Linkin Park, é até hoje uma das melhores coisas criadas pela humanidade. Exatamente. Caramba, como a gente tá meio que nesse bloco de falando das coisas entre as novelas, eu me lembrei de uma coisa que acontecia após a última novela, lá assim, no final da década de 90, início da década de 2000, chamada do Cacete Planeta,
que normalmente criavam novelas ou novelas humorísticas. Sátiras nas próprias novelas. Sátiras como Mulheres Recalchutadas ou Chocolate com Pimenta. Porco dos Milagres. Porcos dos Milagres. Era muito bom, velho. Como é que é? Quando era engraçado, antes deles virarem... Tragos de família, porque a menina não fumava. Tragos de família. Tragos de família. Bussunda era sempre mulher. Eu acho que eles faziam essa inversão de papéis e, tipo, sempre as protagonistas, as gostosas, eram Bussunda que interpretava. Tipo, nas Mulheres Recalcutadas, que era com a Vera Fischer, a protagonista, era interpretada por Bussunda na sua versão. E eles invertiam não só o gênero dos personagens, mas também a cor. O Hélio de la Penha fazia os protagonistas masculinos. Eu achava uma quebra de paradigma muito interessante, assim, tipo, às vezes a gente inclusive, esquece não sei se sabem, das coisas mas Hélio boas. de la Penha é engenheiro formado pela USP. Não, pô, tipo, fazendo a gente um parênteses dentro do parênteses, a galera do Cacete Planeta, eles, antes de estourarem, eles já meio que eram famosos por tirinhas de jornal lá no Rio de Janeiro. Eu fiquei sabendo disso há um tempo. Os bichos, eles eram meio fodas, assim, até estourarem com o Cacete Planeta. Se eu não me engano, era a Gazeta do Povo, o nome da Gazeta de alguma coisa. A primeira aparição desse pessoal na mídia. Mas, e aí? Como eram divididas as novelas? As novelas a gente pode dividir em algumas categorias. Tem primeiro aquelas que passavam o famoso Vale a Pena Ver de Novo, que eram o quê? Reprises. Tudo que o famoso horário que tava vago e a Globo botava alguma coisa. Com cortes, né? Era uma reprise com cortes. Inclusive, caramba, algumas novelas eles cortavam filler. Eles cortavam os fillers, pô. Eles cortavam fillers. Tanto que era engraçado que algumas novelas foram reprisadas várias vezes. Que, tipo, eu lembro como se fosse hoje que Mulheres da Areia, a famosa novela de Tom e da Lua, de Rutinha e Raquel. Caramba, lendária essa aí, viu? Que foi reprisada várias vezes em Vale a Pena. Pra mim, aqui foi reprisada 2 vezes, que eu assisti as 2 vezes, foi o Cravo e a Rosa. Outra muito boa. E você já tocou num ponto seguinte. Depois da Vale a Pena Ver de Novo, em mais ou menos no ano de 95, surgiu um novo espaço na grade, que era a Malhação, que é a novela contínua. E teve a Malhação, que Malhação é Malhação. Não teve outras coisas no horário. Malhação é Malhação até hoje. Ela mudou o formato. Mudou o formato, teve várias... Mas continuou. Logo depois do video show, né? Não, Malhação é depois da sessão da tarde. Vale a Pena Ver de Novo. Depois da sessão da tarde e já emendava. Por uma época eu lembro que passava Escolinha do Professor Raimundo. Caramba, verdade. Caramba, Jansen. Aí, que era mais ou menos a hora das 5h30 até as 6. Aí às 6 começava a novela das 6. Antes da gente ir pra novela das 6, Jansen, é só se lembrar que Malhação ele também tinha um propósito fora de ser um complemento de grade. Ele era meio que um celeiro de novos atores jovens. Novos atores. Era onde começava muitos atores e atrizes famosos da Globo começaram em Malhação. E era outros morriam em Malhação, né? Não, e era um experimento de reciclagem de atores antigos. Também. Atores antigos que não tinham espaço nas novelas novas, jogavam ele antes deles irem pra Record. Tipo assim, era o último estágio antes deles irem pra Record, era ir pra Malhação. Mas Malhação, abrindo só um pequeno, aqui mais um parênteses dos montes, que o subtema desse episódio vai ser parênteses, sobre Malhação, é que falava de coisas muito importantes, sobre abuso de drogas. Eu lembro uma das primeiras coisas interessantes que eu vi na TV sobre HIV em Malhação, porque uma das personagens principais de uma das temporadas, ela teve, que se eu não me engano, era interpretado por aquela, não sei o que, Samara Felipe. Ela teve HIV, a personagem dela, óbvio. E começou a discutir sobre os medos dela, de se podia casar, se podia namorar e tal. E tipo assim, eu era adolescente, acho que eu tinha uns 12 anos, 11 anos, 13 no máximo. Não, mas... E aquilo foi interessante pra mim, porque eu não sabia que aquilo não ensinava no colégio. A importância da novela das Globo, da Globo. Novelas da Globo, historicamente, são novelas que tratam de temas sociais. Seja a menina batendo nos avós, abuso de idoso,
ou tipo, violência questão doméstica de uma mulher, também. tipo, Violência doméstica. Vera Fischer, Tem casar Relação com uma menina abusiva. muito mais jovem, tá ligado? Casar com um cara muito alcoolismo, jovem. Alcoolismo, barriga de aluguel sobre, tipo, barriga de guarda. aluguel, Vários clonagem. assuntos polêmicos, Clonagem. assim. Aí isso é um ponto que a gente vai falar daqui a pouco. E o ponto é que a gente acabava discutindo isso como sociedade através dessas novelas. Tipo, era um E hoje em dia espaço isso que é a gente visto tinha. como. Ai, que coisa nojenta, a Globo Claro, faz. tem novelas que são extremamente preconceituosas e toscas, assim, mas é muito mais um reflexo da sociedade do que da própria arte em si. A sociedade brasileira é muito preconceituosa e muito conservadora em vários pontos. Por exemplo, eu lembro de um caso até hoje, de um ator, eu não consigo lembrar o nome dele. Ele foi um dos primeiros personagens homossexuais da TV. E ele foi agredido na rua porque o personagem dele era gay. Ele não era gay na vida real. O personagem dele era. E ele foi agredido. A menina que batia nos avós, Até hoje ela ele era é agredida. Ela foi agredida na rua porque o pessoal confunde. O pessoal confunde a arte ficção com a com vida realidade. real. É até difícil mesmo, assim, pra... Isso explica muita coisa hoje em dia. Quando a realidade já se torna mais utópica do que do que a ficção. Exatamente. É foda. E dando sequência, né? Aí tem Malhação, que tem. Vale a pena ver de novo, reprises de várias novelas de sucesso e tal. Principalmente novelas das 6 e das 9, né? Das 7, às vezes, com mais escanteadas e tal. Tem as novelas, são as de jovem, né? Que é Malhação. E tem a novela das 6. Quem é o público-alvo da novela das 6? Como diz no Para Além do Cidadão Kane? É aquele pessoal que acabou de sair do trabalho e quer uma coisa mais leve. Que é uma coisa leve só pra desestressar. Normalmente com um pouco pitadas de humor, e tem muita novela histórica, assim histórica não, com contexto Eles de chamam época. de época. Isso, de época. Cabocla, Crave a Rosa. Crave a Rosa, que passam em tempos antigos. Éramos 6, tal, que são novelas que passavam antigamente. Era bom, antigamente as coisas eram mais simples. Chocolate com pimenta. Histórias também, de família. E aí tá na novela das 6. E normalmente eles têm uma pitada de inocência nessas novelas mesmo. Mistura humor, não tem os assuntos que a gente abordou, de coisas sociais mais pesadas e tal. Apesar de alguns, por exemplo, eu lembro que meus pais assistiam muito 2 novelas das 6 que foram muito impactantes, assim. Uma era Sim a Moça, que tinha o Irmão do Quilombo, porque falava muito sobre escravidão, falava de coisas assim. Porque é uma forma que o Brasil tem de se conectar com sua história. Afinal, a gente não produz filmes em grande escala. A gente até produz, mas não chega ao grande público. Não, e a séries gente não também tem... são coisas... Não, e a gente também não tem, tipo, museus que falam sobre escravidão. Tá ligado? Até tem, mas são poucos visitados. A gente não tem o hábito de ir a museu. E são muito pequenos, pô. E são muito pequenos e recebem pouco incentivo. A população também não dá valor. Vamos falar do Museu Nacional, que tem um orçamento menor do que... Não, peraí. Não vamos falar sobre isso. Foda. Vai entrar em outro negócio que eu vou ficar com raiva. E aí acontecia isso. Essas novelas de época, elas são bom pra gente entender a nossa história. Tem muitos erros históricos, sem número, mas é tipo assim, eu entendo como uma tentativa genuína de a gente entender muita coisa do passado. Acho que é porque eles não tinham a necessidade da precisão histórica. Isso, eles pegavam só o cenário e criavam entretenimento, em cima e tal. No fundo é entretenimento. Como assim a Marvel não tem compromisso com a ciência, que a gente teve até uma discussão no nosso grupo aqui essa semana sobre ciência no mundo dos filmes de super-heróis. A Globo também não tem compromisso com a história. Mas até era bom falar da escravidão, assim e tal. É uma ficção histórica. Como é famoso até na literatura, pegar fatos históricos e você dar uma exacerbada, dar uma diferenciada, botar, sei lá, Abraham Lincoln como caçador de zumbis e tal. Eu tenho certeza que isso vai acontecer. Eu gosto daquele filme. Eu ainda não assisti. É um guilty pleasure. Eu acho eu só li o livro, eu não lembro do filme. Mas é isso aí. Essa história da novela das 6 é essa coisa. São novelas mais leves, são coisas assim. Você acabou de sair do trabalho, você quer ver uma coisa para relaxar. Geralmente ela não aborda temas muito cascudos. Se tem, é muito incipiente, é muito superficial, coisa assim, é bem de boas.
Aí depois, né, tem a novela das 7. Para quem é o público-alvo da novela das 7? Novela das 7 já começa a ficar mais interessante. Eu acho que é aquela criança curiosa, principalmente ali da década de 90. Geralmente a novela das 7, ela apela muito também pra dona de casa. Também. Dona de casa, que fica porque em casa. os assuntos começam a ficar mais... Ainda assim, não é horário de jantar. Ele tem uma mescla. E eu vejo que a novela das 7, ela acaba sendo um pouco mais voltada ou pra comédia, porque se o tema da novela das 6 seja um pouco inocência, a das 6 é um pouco a malícia. Que não é a perversidão, é malícia. É aquela coisa. É engraçado, mas às vezes é satírico, ao mesmo tempo tem cenas de semi-nudez. É só você lembrar daquela novela chamada A Cor do Pecado. Ela tinha a própria malícia no nome, assim, de dizer, é uma... remete à cor negra. Que já tinha um estereótipo da época, que acho que nunca deixou de ter, infelizmente. Inclusive, mas eles tentou trazer, assim, um casting maior de atores e de atrizes negros, tanto que era a Paloma Oliveira. Não, Paloma Oliveira não, como é o nome da atriz? Eu esqueci Thaís o nome Araújo, agora. rapaz. Thaís Araújo, o outro lá que eu esqueci o nome, que era o par romântico filho dela. Cara, e o pai Elinho, Lázaro Ramos. Interpretado por Lázaro Ramos, que até hoje é o marido. Matheus Nastergalli interpretava o pai Elinho. Sim. Ele tinha toques de humor. Ele tratava também de algumas questões sociais envolvendo os negros. Mas bem leve. Era leve. Ele não pegava o racismo pesadamente, não. Ele mostrava só... Eu lembrei uma coisa muito boa da Cor do Pecado, é que até hoje meu pai chama um amigo dele de Paco Lambertini, porque tem um personagem novo que era corno. Aí ele chamava assim. Aí até hoje eu dou risada quando eu lembro. E tinha um conhecido também que chamava de Pacote Lambertini, porque ele era corno. Meu irmão que deve estar assistindo aqui, ele tá comentando. Ele tá comentando aqui comigo que Uga Uga realmente era quase um pornô às 19 horas. Era um soft porn dele. Pois é. Era que passava de tarde. Cara, a gente tá muito centrado nas novelas da Globo, mas a Manchete também, afinada Manchete da década de 90. É porque a gente setorizou por horário. É porque a gente também viu pouco a Manchete, tá vendo? A gente aquela de época... Como é o nome daquela de época da Manchete? Não é assim a moça, não. Era Escravizaura. Chica da Silva. Chica da Silva foi a primeira novela brasileira onde a protagonista foi negra. Que era a Thaís Araújo interpretando a Chica da Silva, isso lá, não sei, início dos anos 90. E que tem a participação de Tintiolina. Se você for velho, você sabe que nome é esse. Procura na internet. Mas é interessante. E a Manchete, como ela não podia bater de frente com o elenco, ela acabava apelando um pouco mais pra... Sabe, né? Aquela coisa. Hoje em dia a gente chama de peitinho, né? Pantanal, Chica da Silva tinha muitas cenas com isso. Porque ela queria apelar no frontal. Inclusive, o Pantanal tem uma cena que me traumatizou quando era criança, que é o parto, que eu não sabia que isso era possível, que é o parto indígena, que a mulher pare de pé. Caramba, Jansen com certeza vai saber. Qual é o nome daquela novela? Caramba, parto indígena em pé, caralho, que tenso. Ela para em pé. Na verdade, não é em pé, é de cócoras. De cócoras. Sim, eu acho que tem uma novela que o cara é castrado, pô. Ele é caçado no meio do mato e ele é castrado. Tem uma novela dessa que... Eu não lembro, mas parece... É tensa eu não vou me lembrar... bem pesado nessas novelas, antigamente, assim, tipo, censura anos 90, anos 80, censura não é uma coisa que existia muito bem. Era mais ou menos assim, ofendia os bons costumes da família tradicional brasileira, era cortada. Mas se não ofendesse, tipo, violência passava de boa. O que não violência não ofende ninguém. O que não podia... violência e perversão assim, sexual passava de boa. O que não podia era a questão de identidade de gênero, personagem gay, mulher protagonista. Isso aí era embaçado. Não, a mulher protagonista tudo que até ofende. podia ter. A protagonista podia ter, mas desde que ela se fosse conforme da sociedade, né? Aquela mulher cuida do marido.
Não, Tá? ela obrigatoriamente teria que ter um par sofre, romântico. Mas ela é boa, ela é honrada, digna. Ela é uma mulher Leão, que tu sofre, sabe, mas eu acho que tu sabe, Leão, aquelas obras que normalmente se enquadram como, como feministas, quando uma mulher ela não discute sobre homem, ela não é motivada pelo homem. Tem um padrão Então, disso em filmes e de séries. enredo. Tem um padrão eu de lembro, enredo, é eu uma esqueci o nome agora. escala, não sei o Passa quê. menos da metade do filme falando sobre o protagonista, ou falando sobre um homem ou um par romântico. Para Ele um é filme ter considerado... isso, tem que ter duas mulheres conversando, não falando sobre homem e falando uma coisa que é referente à série. Tipo assim, menos de 10% dos filmes de Hollywood passam nessa categoria. Dificilmente tem duas mulheres conversando. Geralmente, quando estão conversando, é sobre homem ou sobre algum interesse assim, amoroso de alguma das duas. Materno, a vontade de ser mãe também. Isso. E acabava tendo essas coisas. Mas e a novela das sete é isso. Tem algumas que são saudosas, como a questão da Uga Uga. Tem uma que, especialmente, a gente vai falar dela num episódio particular, porque ela realmente é muito marcante. O Shonen Ela é formadora de caráter. Ela é formadora de brasileiro. caráter. O Shonen brasileiro. Se Fica o você spoiler. procurar Linkin Park, AMV, e o nome dessa novela vai aparecer umas cenas muito boas. E é isso, essa era a novela das sete, né? Tipo, a Uga Uga, Beijo do Vampiro. Beijo do Vampiro foi que me apresentou a banda Xamã, que o saudoso É André verdade, Matos. é verdade. Tocava Fairy Tail, pô. Foda, tipo... Cara, eu fiquei até arrepiado aqui, lembrando de Fairy Tail. Ô, André Matos. Puta que pariu. Era tema de Beijo do Vampiro, Isso. que era a novela que tinha inspirações, assim, de fantasia. Coisa assim, novelas de fantasia geralmente são novelas das sete e tal. É que ele pode... A novela das sete ele pode experimentar um pouco mais. A novela das seis ele tem que seguir aquela formulazinha, a da 8 também. A da 7, como tá da transição, ele dá para experimentar um pouco mais. Tanto que os grandes experimentos de novela são as novelas da 7. Eu acho que a gente poderia caracterizar e até fazer a ponte já pra 9. A da 6 é inocente, a da 7 é experimental e a da 9 ela é mais visceral. Que era das 8 antigamente. Se você pensar nas Magnum Opus em termos de novelas, são as novelas das 9 que tipo, são os elencos mais foda, mais são bem os melhores pagos. Mais recursos, possui um nível de produção maior e tal. E que normalmente tinham dois LPs, que era o internacional e o nacional. É verdade. Todas as novelas tinham. O nacional, que saia na primeira metade, e o internacional, que saia na segunda metade. Mas tem essa questão. A novela das 8 eram as grandes novelas. E na novela das 8 é que tava alguns dos grandes clássicos da Laços de Família, a Avenida Brasil... Avenida Brasil. Inclusive, você falou de escravizar, mas a Avenida Brasil passou escravizar. A Avenida Brasil foi, eu acho que internacional. O boom mais recente em questão de novelas, sem sombra de dúvida, foi a Avenida Brasil. Recente, assim, foi a Avenida Brasil. Eu lembro que depois da Avenida Brasil... Até o Azaghal do Jovem Nerd, ele virou noveleiro, ele ficava fazendo referência a isso nos podcasts, até virou meio que uma piada. Não, pô, era trading topic no Twitter. Eu acho que foi quando começou a assuntos de televisão entrar na internet, virar discussão. Porque antigamente era muito fácil você ver discussões de Lost e de outras coisas, de séries, mas novela era eu acho que foi nesse bem recente. Também que a cultura começou a virar. Porque antigamente a música de sucesso era a música que estava na novela. Hoje em dia é o contrário, é a música de sucesso que vai para a novela. Por exemplo, Maria Mendonça estourou muito antes de ir para a novela. Antigamente não. Era a música que tocava na novela, virava sucesso. Estourava. Eu tô ligado. Isso. Tinha essa lógica. Hoje em dia meio que se inverteu. E Mulheres Apaixonadas também é uma novela das 8. Carlos, né? Que tipo, tinha Helena, que sempre tem aquele look no Leblon, que são as novelas mais pé no chão, mais drama, assim, tal. É aquela que você tem o núcleo rico, branco, e o núcleo pobre, negro. Colorido. Tem um pouco de humor, colorado. especialmente nas últimas. Sim. Acho que tem um pouco de humor, mas sim. É um humor bem menos pastelão, tá ligado? Do que o da 7 e da 6. O da 6 tinha até vinheta, pô, quando rolava alguma cena de humor. Só faltava
só faltava aquelas risadas Não é fundo o- Do Chaves, Não, eu lembro disso do Crave a Rosa. Riego. Era o vinheta do cara. Era o catchphrase dele, né? Uhum. Riégua, não sei o quê. E tinha a E musiquinha tinha de essas- transição. Aí, tipo, tinha alguns que falavam temas mais pesados, por exemplo, na novela que eu vou falar daqui a pouco. Se você Tinha quiser abuso de puxar, E aí, Se agora você- a gente já vai falar que, tipo, cada um escolheu uma novela para falar mais a acho que fundo já e seria uma tal. boa. E a novela que eu escolhi para falar, tirando aquela novela que tá no meu coração, assim, algumas novelas das sete que são, para mim, são meu favorito, são meu xodó, tipo, Beijo do Vampiro, porque tinha Fairy Tail, eu achava muito bom, que tinha... Era meu tema adolescente, era vampiro, tal, não sei o quê. Foi quando eu comecei a jogar RPG, vampiro, tal. Exatamente. Tinha algumas assim, eu lembro da novela das seis, que eu tenho muito saudoso também, que é uma até recente, que era aqui tinha um Capitão Herculano, rapaz, como era que Cordão Encantado, porque tinha muita cultura nordestina, tinha o Capitão Herculano, tinha um amigo meu que a gente E era um mundo frescando, fantástico, né? Rico de Serafim. Era um mundo meio fantástico? não era um mundo natural, real, mas era tipo assim, conversa uma família real de Seráfia que veio procurar riqueza no Nordeste, aí tinha aquela coisa do cangaço. Não que não tenha elementos fantásticos em novela, por exemplo, tinha o Cadeirudo, e Indomada. Caramba, o Indomada Cadeirudo. tinha alquimistas, então... Caramba, realmente o Cadeirudo foi um evento. A própria... Quem matou a Odete Reutemann também foi um ARG. Quase um ARG da sua época. Inclusive, essa novela tem vários finais diferentes, e quando foi em Portugal foi um final diferente do que foi feito aqui no Brasil. Eu acho que é uma anedota muito interessante na Próxima Vítima, que é uma novela que a gente pode falar em outro programa do passado da TV brasileira. Mas a novela que eu escolhi para falar foi O Clone. Aí, nesse momento... Aí tu bota a música. Aí entra... Sobre as cabeças do sol. Clone, para mim, eu achei muito interessante. Por quê? Era uma novela que se passava sobre um amor proibido entre Jade, lá do Marrocos, e Murilo Benício. Que era uma coisa meio amor proibido entre marroquino e um carioca. Mas sobre clonagem. É uma coisa assim que, pelo amor de Deus, só quem assiste anime mesmo pra entender uma mistureba dessa. Aí, tipo, teve um concurso cultural no Domingão do Faustão pra escolher quem vai ser o clone de Murilo Benício. Que é o cara que era mais parecido com ele para interpretar o personagem que era o irmão gêmeo dele, que depois futuramente ia ser o clone. E é impressionante isso. Eu ficava vendo assim, caramba, velho. Tipo, eu tinha uma ponte aérea Brasil-Marrocos, que tinha voo saindo do Galeão a cada 5 horas, que pô, não tinha distinção de horário, né? Tipo, não tinha fuso horário na novela. Todo mundo falava português. É só se lembrar, Jansen. Caramba, a gente voltando aqui como as novelas influenciam culturalmente, é só se lembrar da Terra Nostra, que o pessoal começou a falar em italiano, teve o Clone que o pessoal nunca ouviu falar de Marrocos e começou a dizer, eu quero ir pra lá, Inxalá. Teve uma que foi acho que foi na Grécia, foi no Egito. Até hoje eu falo Maktub. Cara, eu falei Maktub ontem, pô. Tava escrito. De vez em quando eu mando o povo queimar no mármore do inferno. Por causa do clone, porque acaba entrando no imaginário popular, a gente acaba se apropriando daquelas coisas, aqueles termos. E a novela falava de clonagem. E, tipo, na novela, Albieri, ele fez uma clonagem humana no ano de 89. O cara ele era um precursor. Na verdade, tanto quando aparece a Dolly na novela, ele diz... Eu já fiz isso há muito tempo atrás. Assim, pois é. Ele dá um chablau. Na época, a Dolly era o concurso, assim, da tecnologia, assim, tipo, como vai da voar, ciência e tal. E tinha isso. E, sem falar, tinha outros elementos. Por exemplo, tinha a personagem daquela menina, como é o nome? Que virou a Melconha. Exatamente, que é a Débora Falabella. Que virou dependente químico, e tinha cenas fortíssimas dela tomando perfume, porque ela virou dependente de crack e tal, assim, uma coisa assim. Ele tinha esse discurso, ele tinha esse negócio de científico fantástico do clone, mas eu acho que o tema mais forte que ele abordou foi drogas, assim, em relação do jovem, normalmente jovem,
E era uma jovem de classe média alta que acabou... Rica mesmo, a família Sim, da Bel era E não esquecemos da integração cultural que hoje em dia não rolaria de culturas árabes. Muçulmanos e brasileiros, assim, tal, que tinham vários personagens muçulmanos. Foi pré 11 de setembro isso aí, não foi? Foi pré 11 de setembro. Hoje em dia não rolaria mais, não. É complicado. A personagem da Hadija, Inshallah, muito ouro. Eu lembro de uma cena que eu achava muito engraçado. Eu acho que foi pós 11 de setembro, mas não chegou aqui no Brasil esse ódio árabe que veio depois. Esse preconceito, essa xenofobia. A gente não foi diretamente afetado? Foi depois. Eu lembro da minha irmã, ela ia pra casa da amiga dela, ficava escutando música do Clone e ficava dançando as dancinhas de mão. Habibi. Oxente, como é o nome? Caleb, pô. Eu aposto que vocês já ouviram Caleb. Caleb é foda. Com certeza. Mas ela dizia, eu vi música árabe, tipo, dança do ventre. Eu lembro que você ia no centro, em qualquer mercado popular, onde tinha essas feiras livres, tinha vendendo aquelas pulseiras estilo muçulmana, aquelas coisas assim, lenço, começou a ser vendido. Caramba, deixa eu só fazer uma pausa aqui. Eu fui pesquisar durante o tempo que passou o Clone. O Clone começou no dia 1º de outubro de 2001 e foi até 14 de junho de 2002. Então ele foi pós 11 de setembro. Foi pós 11 de setembro. Foi. Caramba, mas provavelmente ele foi gravado antes. Não, era contínuo. Era o impacto cultural do que chegou depois. Mas entenda, se ele foi lançado foi 1º de outubro? Isso, 1º de outubro. 11 de setembro é um mês antes. Ele foi gravado muito mais antes que... Não, ele com certeza. Antes de 11 de setembro, a gravação dele foi antes e não teve aquela associação entre árabe e mal que cada cultura americana trouxe depois do 11 de setembro, que acabou por causa de muita dessa influência de árabe é mal, árabe... E o próprio Marrocos, pô. É só se lembrar que o Marrocos, ele é um estado muçulmano, mas só que ele não tá na Península Árabe, ele tá na África, então dá pra até você fazer uma diferença. Ele é aliado. O Marrocos, é que nem a Jordânia. A Jordânia é aliado também. A Argélia também. A distância da Espanha para o Marrocos é 60 quilômetros, assim. Você atravessa o Estreito de Gibraltar, você tá, né? Pega uma balsa. Sim, Léo. Não, é só um parênteses assim que eu tava falando. Eu não sei se a gente falou desse ódio contra muçulmanos. Eu tava vendo uma série aqui, uma série de bombeiros, Chicago Fire. E tem um episódio que o cara entra no hospital, o cara é árabe e o cara puxa uma granada e explode. Pra mim, foi um dos piores episódios da série até agora, porque isso não faz o menor sentido. Tipo, não teve, depois de 11 de setembro, não teve nenhum ataque árabe em solo americano. Tá entendendo? É só aquela histeria. É só aquele. Vocês assistiram a primeira temporada de Jack Ryan, da Amazon Prime? Já. Sim. Pronto. Eu gostei de como eles retrataram um terrorista islâmico daquele jeito. Mas o final é estereótipo. Não, o final é bem ruim mesmo. É muito ruim. Mas a evolução de como ele começa a ficar raivoso. Como ele se radicaliza é muito bom, é sério. Porque você vê que ele sempre foi uma pessoa muito inteligente, que nunca foi dada a oportunidade a ele, e ele sempre sofreu por ser árabe. Os pais dele morreram, aí ele foi pra França. Aí na França ele era o melhor aluno da sala, mas não conseguia emprego. E a xenofobia. Aí a xenofobia, aí ele vai ficando puto, e ele é uma pessoa muito foda. Você vê que o protagonista é o Suleiman, né? Um spoiler, que ele é sempre uma pessoa extremamente inteligente e carismática. Mas, voltando ao corpo. Digressões. Elementos, né, são digressões que fazem sentido. E é isso, é a novela que eu queria falar. Que se eu falar, há uma obra que fala de ficção científica, transhumanismo, fala de cultura, de tradição, de rompimento de tradições, porque, tipo, eu te repudio, que era como o Said fez o divórcio da Jade, que ele tem que falar 3 vezes para se divorciar, para poder... Foi deserdada por conta de... Ela escolheu o amor do que a tradição. E é isso, o Clone, é uma das novelas que eu trouxe. E você, John, o que é que você tem para trazer para a gente discutir? A gente vai sair de problemas contemporâneos, problemas muito complicados, e vamos
dar alguns passos atrás, tanto historicamente quanto temporalmente na grade da Globo. Eu trouxe uma novela que se encaixaria ali na novela das 7, e que ela é histórica, ela tem ela é de época, mas não é de época brasileira. O que eu trouxe aqui foi o western euro-brasileiro chamado Bang Bang. Nossa! Ela é uma novela que Oi? Ben Silver. E essa novela ela faz pontes com a novela o nosso Magnum Opus, porque é do mesmo diretor, e ela se passou, se eu não me engano, foi depois da novela Suprema, para Todos Dominar. E então ela já carregou um pouco no DNA, e também não só o DNA, carregou alguns personagens, alguns atores também. Porque o criador, como é o nome? O diretor, o escritor, como é o nome do sujeito? Carlos Lombardi, ele gostava de trabalhar com um determinado casting, porque ele já tinha trabalhado com o Marcos Pasquim lá do Kubanacan e Uga Uga, o próprio, como é o nome? O Humberto Martins também, que foram importados para... O protagonista de Bang Bang, ele tava em Kubanacan, ele era o Babão. Exato. Eu acho que Kubanacan e Bang Bang e Uga Ugas, eles são no multiverso do Carlos Lombardi. A trilogia suprema. É que nem a trilogia do Corneto, que cada um aborda coisas diferentes, mas ela tem de coisa de ligação. Trilogia do Corneto. Só lembrando que ele também fez o Quinto dos Infernos, viu? Então... Essa trilogia do Corneto, Johnny? Não, eu fiquei interessante nas duas coisas que vocês falaram. Pera, o que, Jansen? A trilogia do Corneto é Chumbo Grosso, Shaun of the Dead, que é o de zumbis, e tem outro de Invasão Alienígena, que eu esqueci de escapar o meu nome agora. Mas são Simon Pegg. Não lembro. Que massa. É muito bom. Que tu... sim. Mas esse tem a ver o Corneto. Então eles têm uma linha, assim, por conta de atores fazendo papéis diferentes, mas sendo dirigidos praticamente pela mesma pessoa. Exatamente. O que eu quis dizer foi um negócio que ele também escreveu o Quinto dos Infernos. Cara, que também é uma novela. E foi como a gente falou. Eu aprendi a história do Brasil, a vinda do Brasil. E lembrando Portugal. Que Dom Pedro I era Marcos Pasquim. Não, eu sempre suspeitei que o nosso primeiro imperador, ele era o pescador parrudo. Ele era parrudinho. Ele voltou do tempo pra... Melhor é que alguns elementos retratados na novela, você pensa que aquilo é piada, você descobre, não, aquilo era verdade. Então... Lembrando, Quinto dos Infernos não era uma novela, ele era uma série que se passava. Ele era realmente uma série. Sim, mas só lembrando aqui que a gente teve aqui, eu acho o nosso primeiro comentário é dessa pessoa que falou, os filhos delas têm homenagem à novela. Se chama Ruth e Raquel. Eu acho que uma mãe que coloca os filhos de Ruth e Raquel é porque realmente gosta muito de novelas. Isso é verdade. Cara, se todo mundo fala de novelas, é porque em séries americanas todo mundo fala inglês. Você chega em Wakanda, tá todo mundo falando inglês. Você chega, Thanos tá falando lá, e aí, man, tipo assim, porra, Thanos, fala alienígena aí. E é em Armadillo, né, que se passa Bang Bang, eu não me lembro agora. Ou é Albuquerque? Albuquerque. Eu tava na dúvida do Red Dead Redemption, se era Albuquerque ou Armadillo. Red Dead. Imagina um skin de Red Dead Redemption em Bang Bang. Essa é supremo. Por ser uma novela que tipo não tinha identidade brasileira, o nome dos personagens era americano, se passava no western americano, tinha a estética lá de Sérgio Leone, ele tentava ser bem espaguetão e era suja. Eu tenho certeza, eu até tinha comentado com vocês antes, que com certeza essa novela teve um índice de audiência muito baixo. Apesar dela ter durado muito tempo. Por algum motivo. Durou muito tempo. E, ela tinha audiência aceitável, né? Porque senão tinha sido cancelada bem cedo.
tipo, ela deu vários problemas pra Globo. O diretor, o criador da novela, ele saiu com 2 meses porque ele ficou de saco seco por causa das críticas. E era muito, muito como o nome, muito bem produzido até, porque tinha uma cidade cenográfica, tinha efeitos especiais, Isso tinha perseguição de trem. Tem perseguição de trem, pô! Teve uma abertura em anime. Teve uma abertura em anime. A abertura original é toda em Playmobil, com stop motion. Tinha um gringo. Puta que pariu. Tinha um gringo. E não era a Titiolina dessa vez. Mas Caramba, mas isso. o que eu trouxe é como uma novela que é muito diferente do padrão, mas que mora no meu coração, é Bang Bang. E é interessante que já teve várias outras novelas que se passavam no estrangeiro, mas não gerou esse estranhamento. Pelo contrário, gerou foi essa adesão, essa curiosidade sobre cultura. Tipo, eu lembro que Caminho das Índias começou a ter... Passar no centro, tinha viagem anunciando, companhia de viagem anunciando viagem para a Índia. Tipo, conheço o verdadeiro Caminho das Índias. Eu acho que interessante. Eu tava procurando qual era a novela que tinha um impacto geográfico. Foi Caminho das Índias, exato. Porque qual é o brasileiro que você vai falar? Tu conhece alguma coisa sobre a Índia antes de Caminho das Índias? Não. Você só conhece qualquer coisa a partir da novela. Ele vai conhecer que o Ganges é sujo só por causa da novela ou qualquer outra discussão e tal. De Caminho das Índias. Pois é, o Barruan lá, qual é a casta dos intocados lá? É o Dalit. Mas os outros não vão saber dos Charyas, nem dos Brahmanes. Isso daí não é conhecimento que passou na novela. A pessoa teria que dar uma escavucada a mais. É uma daquelas que mudou porque o Barruan era para ser o herói, não, na verdade, mesmo virou vilão final, porque... Eu não sei como terminou. Terminou a personagem ficando com o personagem que ia ser o vilão, aí o público gostou mais dele e o Barruan ficou de fora, ele perdeu. É porque era um triângulo amoroso. Caramba, então eu pensei, deram uma barroesada no bicho, eu pensei que ele tinha terminado, eu ficava torçando pra Jade Barruan, e era Márcio Garcia, né? Márcio Garcia e Márcia ainda tinha cara de bom moço. Márcio Garcia como protagonista. E sempre inclusive Márcio Garcia. É Márcio Garcia? Deixa eu só ter certeza. E Márcio Garcia. Eu sei que independente de novela, independente do gringo que tiver, sempre vai ser. Não, rapaz, isso vai direcionado pro meu irmão que tá escutando a gente aqui. Como é o nome daquele ator que é peludinho, rapaz? Que ele é. Rapaz. Peludinho? Que é aquele. Não, o Márcio Garcia. Não, como é aquele outro? Tony Ramos, pô. Tony Ramos. Cara, o peludinho. Bicho, Tony Ramos era galã na década de 80, meu amigo. Se você tivesse dito lobisomem, garoto. Foi indiano, foi grego, foi espanhol, foi venezuelano. Peraí, eu não tô entendendo nada de vocês estão falando. Quê? Tony Ramos, ele já foi de várias nacionalidades. Ele já foi indiano, ele já foi marroquino, ele já foi grego, ele já foi espanhol. Italiano. Japonês. Italiano. É sério, ele já foi japonês. Lobisomem. Garu. Cria de Fenrir. Sim, Léo, tu ia mandar um recado aí pro teu irmão. Não, mandar um recado aqui pra Lene, que Márcio Garcia é Lene antigamente. Igualzinho. Que parece mesmo, pô. Igualzinho. Não... É Lene antigamente, pô. Lene parece muito Márcio Garcia, carai. Todo mundo dizia isso, só ele que não acha. Mas todo mundo dizia, meu irmão, tu é Márcio Garcia antigamente. Mas realmente se parece um pouco. Não, o Barruan que é moreninho. O Márcio Garcia, ele é meio branquelo. Márcio Garcia é queimado de sol, que nem todo brasileiro. É o branco queimado de sol. E na cor de Márcio Garcia que a gente termina sobre Bang Bang, mais um aí. Logo aí bota problemas técnicos aí. Então, Léo, e qual é que você quer falar? Saindo um pouco do Brasil e indo para terras estrangeiras, não é os Estados Unidos, não é o Japão, vamos para México! Então botar a musiquinha do México. Mais precisamente Televisa. Mais precisamente Televisa, que assim como a gente falou, a novela para todos dominar é a emissora para todos dominar lá do México. Isso. A Televisa... Celeiro do Chesperito. Meu amigo, a Televisa domina 90% ali do país.
A gente sabe disso. Uhum. Inclusive, a Globo, pra quem, séries a Globo do famosas, México. boa. É do dono da TIM, né? A Televisa é do dono da TIM, né? É o Carlos Slim, né? Carlos Slim. Por um momento foi o mais rico do mundo. Se você vê, se um cara que é do México é o mais rico do mundo... Uhum. Ramo da construção. Então, Não, eu tenho certeza que foi licenciamento de Chaves Com que certeza. deixou ele rico. eu vi em algum canto que em 2000, quando o Carlos Villagrán morreu, o Carlos Villagrán não, o Chaves, como é o nome dele? O caramba. Tá bem esqueci. Bolanhos. Roberto Gomes Bolanhos morreu, saiu uma pesquisa que só Chaves rendeu a Televisa nesses anos somado, né? Cerca de 10 bilhões de dólares. Chupa Disney. Chupa Star Wars. E eu tenho certeza que desses 10, 8 saiu do bolso do Silvio Santos. Silvio Santos. Mas assim, a Televisa já lançou, assim, o SBT, falando de SBT, né? Era vamos dizer assim, o local para você assistir novela mexicana, né? Porque não passava em outro canto, só passava no SBT. Porque o SBT não tinha competência para fazer novela. Ele pegava e importava. Ei, eu gostei de Pérola Negra. Na verdade, eles até Eu gostei de Pérola Negra, bicho. Não, mas eles não tinham competência. Eles não tinham competência, não. Assim, do competência no nível de fazer novela igual a Globo. Tipo, porque é caro. Eles fizeram caro. novela. Eles fizeram Éramos Seis, eles fizeram... Mas é caro demais, pô. Era muito caro. Ana Paula Arósio surgiu na novela do SBT. E o da Furacão. Não, e o da Não, Furacão o da Fura- foi depois, não. mas ela foi... E o da Furacão É da Globo. É da Globo mesmo, né? E era com o noviço lá, que... Como é o nome do ator brasileiro que estoura lá fora agora? Que é o Xerxes, exato. O nome tão Rodrigo Santoro. Rodrigo Santoro, exatamente. Rodrigo Santoro e Ana Paula Arósio. Mas, por Inclusive, exemplo, Ana Paula Arósio recentemente voltou. Viu? Voltou Mariana pra fazer o negócio do Pix. Isso. Mariana Ximenes é outra atriz que começou no SBT, porque o SBT tinha suas novelas, só que o SBT era muito caro manter aquela estrutura toda. A Globo, ela mantém essa estrutura porque ela se pagou em todos os anos que ela tem. Ela suga a alma de quem assiste. Eles encontraram um jeito de fazer um ritual pra sugar a alma. Faz isso com as próprias novelas, a Record vive tomando fumo, porque é muito caro fazer novela. Não, mas a Record tem outros meios e a gente sabe quais são esses meios. Ei, não acuse não. Todo mundo é inocente antes que prove o contrário. Vamos falar de coisa boa. A Usurpadora. Mas eu vou falar então da novela suprema, de todas as novelas mexicanas que vieram pro Brasil, a suprema que todo mundo já assistiu mais de uma vez foi a tal da Usurpadora, mano. Cara, aí agora entra aquela a trilha sonora da Paula Bracho quando ela tá aprontando alguma coisa. Porque é o seguinte, a Usurpadora ela não foi uma grande novela assim lá na televisão, mas aqui no Brasil foi um fenômeno, porque eu acho que o brasileiro gosta dessa história de cangaia e tal. Enfim. Mas de qualquer forma, aqui no Brasil fenômeno, batia as novelas da Globo no horário dela. O povo parava para assistir, não é por menos que foi reprisada 6 vezes no SBT. 6 vezes. O povo baixa essa porra para assistir. Minha irmã baixou e assistiu essa metodinha. Eu, particularmente, já assisti 3 vezes. 2 Não, mas Usurpadora, como é o nome? É Antônio Gabriel. Carlos Daniel. Bruno... Carlos Daniel Bracho. A família Bracho. Isso. Pô. Paulina Bracho. Recentemente saíram outras versões da Usurpadora. Eu acho que é uma história tão assim, tão fácil de ser adaptada para outros contextos que fica legal, pô. A Usurpadora, qual é o hype, vamos assim dizer, da Usurpadora? É a atriz, que é a Gabriela Spanik. Ela é muito boa atriz e ela exagera muito as expressões. E o melhor de tudo é que ela faz 2 personagens, são 2 personagens muito diferentes, pô. Aí... Você faz até você pensar, caramba, será que contrataram uma irmã gêmea dela pra novela? E ela tem uma irmã gêmea. Ela tem uma irmã gêmea, mas ela só aparece quando é uma cena conjunta com
as duas personagens. Mas quando tá solo, ela interpreta as duas personagens. Estilo ela- Ruth e Raquel. Isso. E... Pronto, Ruth e Raquel, a gente fazendo aqui uma ponte, é bem semelhante. Uma irmã, uma das irmãs gêmeas, Só que na boazinha. Usurpadora, inicialmente, elas não são irmãs, elas são apenas se conhecem. Chega a Não, Paola. eles chegam a descobrir que elas são irmãs. Não, depois Não, descobre. eu descobri isso depois, mas no depois. início não é, elas só são parecidas, elas são a sósia. Isso. Tipo, Depois, no final, ela descobre que ela realmente foi abandonada e tal. E também com contextos sociais diferentes, no caso da Usurpadora, eu acho que. E de Mulheres de Areia, se eu não me engano, também. Tem um contexto de. Uma é muito pobre e é boa. As duas são filhos de pescador, só que uma quer ser rica e é má. Então um contexto diferente, eu não lembro. Boa e não tá nem aí pra dinheiro. Era quem, Ruth e Raquel? Era Glória Pires? Glória Pires. Se brincar, ela ainda fazia o Tonho da Lua. Não, o Tonho da Lua é o cara que faz, que agora vive de circo. Até hoje, o ator, você vê o ator de Tonho da Lua. Tipo assim, alguma coisa Frota, Marcos Frota. Marcos Frota. Ele até hoje é o Tonho da Lua, independente do papel que ele faz na vida. Marcos ele Frota. Tudo que ele faz, ele é o Tonho da Lua, mano. Eu aposto que ele interpreta nos seus circos aí itinerantes o Tonho da Lua. Mas a digressão tá correta, pô. Tá indo de acordo com... Outra coisa, é só lembrar que a Usurpadora, ela segue um trajeto que começou, se eu não me engano, que foi com Maria do Bairro, tipo das novelas mexicanas que bombaram. Maria Mercedes. Não, pronto, teve Maria Mercedes. Marimar. Não, Maria Mercedes foi o primeiro. A primeira foi Mercedes. E a terceira foi Maria do Bairro, que é a mais famosa. A primeira de todas foi Chiquititas. Não, Chiquititas era paralelo. Na verdade, dessas novelas mexicanas, a gente já tinha, assim, algumas antigas, desde antigamente, porque Chaves, na verdade, veio pro SBT com um pacotão de novelas mexicanas e Chaves veio no meio. Tipo assim, ó, Silvio Santos queria novelas mexicanas, essa é a história do Chaves, ele queria novelas mexicanas para competir com a Globo, para preencher o horário. Aí disse, meu irmão, eu te vendo, mas vai esse Chaves no meio, só compra se comprar o pacotão. Aí ele comprou. Foi assim que Chaves veio. Mas eu acho que nenhuma delas estourou, não. Até Maria Mercedes, que meio que abriu os olhos, assim, Maria Mercedes, as novelas mexicanas tem um potencial de lucrativo. Depois que estourou, o maior sucesso, com certeza, foi a Usurpadora, dessas novelas mexicanas. Mas teve Esmeralda, teve essas Rubi, teve, eu acho que a trilogia da Pedra. Café com Aroma de Mulher, que era a novela da Gaivota. Safira, Rubi e Esmeralda. É a trilogia da Pedra, pô. Teve, não é a dos caras ali que gostam, tá ligado? É que os Mofi gostam. E é isso. Tu corta isso aí, vice John. Tu corta isso aí, vice. Isso é muito tá pesado. na internet. Fudeu, valeu. Tá todo mundo ouvindo isso. Ei, mas de qualquer forma. Aí, o que atrai muito é justamente o marido corno e manso, que é Carlos Daniel. Tá lá, levando cangaia direto da mulher. A mulher não quer ele, mas o bicho quer a mulher. Aí aparece uma outra, o bicho se apaixona por ela, depois descobre que ela não é a mulher dele de verdade, mas depois ele também toca o foda-se. Mas o que atrai muito é justamente esse casal, né? Porque esse ator que faz, que é o... Deixa eu pegar minha filhinha aqui. O bicho era bom. Colunga. Ele era o galã, ele era o George Clooney do México, né? George Clooney... O George Clooney do México. Ele é o George Clooney do México, pô. Ele toda vez, aquele cara assim, bem baixinho, né? Invocado. Não. Ele podia ser o Wolverine. Ele podia ser o novo Wolverine. Não, porque ele tinha assim, um rosto anguloso, másculo, diferente da gente. Eu acho que envelheceu e deixava o bigode. Assim, pra passar ele tem a mandíbula, pô. Ele tem a mandíbula. Ele tem uma queixada assim. Muito, ele era o garbo e elegância do México. E quando ele ficava sem camisa, deixava todo mundo humilhado. Ele era o protagonista também da Maria do Bairro.
Ele Isso, namorou foi muito por isso que eu tempo puxei. Thalia. Ele namorou muito tempo Thalia. Ah, é? Eu tava tentando me lembrar quem era que fazia Maria do Bairro. Thalia ainda Uma das razões. tá Uma das muito razões de bem, Maria do assim, Bairro fazer hoje em muito dia. sucesso foi por conta de Thalia, que juntou o Maria sucesso do dela. Bairro Sol. Juntou o sucesso dela nas novelas com o sucesso dela na carreira Ela ainda De música. tentou. Ela ainda tentou os Estados Unidos, mas não foi muito bem recebida. E tal, e Não, ficou ela mais não por era ali mesmo. Shakira, não. Ela não tinha o quadril da Shakira. Ela não tinha E nem a voz também da Shakira, porque a Nem voz a da voz. Shakira é foda pra ninguém. Não, apesar de que pariu. a voz de Thalia também é muito boa. Ela é muito boa. Ela cantava as músicas de abertura de todas as novelas dela. Uhum. A Maria, quem canta Maria do Bairro é Maria do Bairro. Então, se eu fosse de dar um nome para usurpador, seria Overacting. Sim. Exato. É todo mundo bem exagerado, tipo, ai meu Deus, vai acontecer um desastre. Aí, quando Paola dava risada, ela jogava a cabeça para trás. Ela dava uma risada assim, o cara olhava assim, pô, meu irmão, não precisa. Ou aquele negócio que toda novela mexicana tem, de o cara começar a falar uma coisa séria, vira de costa e olha pra câmera, tá ligado? Não, eu tenho certeza. Não, uma coisa que toda novela tem. Toda novela mexicana tem é dessincronia labial. Dessincronia labial, muita. Muita. E Jansen descobriu um fato muito importante, que a mesma dubladora de Paola é a mesma dubladora de Xena. Caralho, que massa! E realmente faz sentido. Depois que eu fiquei pensando, caramba, é a mesma dubladora. Só que em Xena ela é mais agressiva, né? Na outra ela é mais debochada. E essa química entre as duas personagens, entre a Paulina e a Paola, é muito interessante, porque a Paulina é a menina simples do campo, que ela só quer fazer bem para os outros, independente das cujas próprias. Ela só aceitou ajudar a Paola, porque senão ela ia ser presa, porque a Paola armou para ela para dizer que ela tinha roubado. Aí, então ela teve ou aceitava participar da maruagem ou ia presa. Aí ela aceitou. E já a Paola era... Ela foi coagida. Ela queria curtição. Bicho, a Paola se passou por como é o nome? Aleijado. Cadeirante e tal. Cadeirante. Meu amigo, esse é o poço da falta de moral de uma pessoa, é você se passar por um deficiente físico, pô. Eu quis só matar a Inclusive seduziu e converteu uma trabalhadora lá, enfermeira, pra ficar do lado dela e tal. Isso. Só que como toda novela mexicana, elas tiveram um final terrível. Pronto. Eu acho que lá no clone não, no caso do Caminho das Índias, que Jansen falou, tipo, a mudança do par romântico, essa flexibilidade é mais permitida aqui no Brasil. Acho que lá no México eles querem que o mocinho fique com a mocinha e tal. Bem. É tipo aquela predestinação. O Caminho das Índias meio que saiu pela tangente, porque foi muito mal visto. O personagem Barruano não tinha muita química com a Juliana Paz, assim, aí a galera começou a fazer... Não, eu acho que tenha sido mais falta de talento de Márcio Garcia pra atuar mesmo, tanto que ele foi pra programa de auditório. E até hoje tem um. Pois é, Lene, tá vendo aí, ó? Sim, e dando essa assim, né? Cada uma tem seus pontos fortes e pontos fracos. Além tem outras novelas, tem as novelas infantis que a gente acabou não falando. Chiquititas, Carrossel. Tem as novelas da Record. Tem as da Record, Mutantes Caminho do Coração, onde os cocos viravam bomba. Que é lendária, essa novela é lendária. Teve 3 temporadas. A primeira novela que vi tem 3 temporadas. Essa novela é lendária. E a gente não falou da melhor minissérie de todas, que é a minissérie da Tiazinha, mano. A série da banda era a série. A cara de Johnny foi a melhor agora. Cara, dia a gente que se passa, eu acho que passava um programa de auditório que passava à noite, às 8 horas da noite. Tinha uma mulher vestida de sadomasoquista que depilava o peito de adolescentes de forma erótica, e ela acabou ganhando um programa infantil. Ela ganhou um HQ infantil, ela ganhou uma novelização onde ela era tipo uma justiceira que combatia o crime, bem estilo... Tinha roupa pra criança. No futuro cyberpunk. No futuro cyberpunk.
criança da tiazinha. As meninas queriam ser tiazinha, assim. Tipo, a menina de 7 anos. A menina de 7 anos de idade da nossa época queria dançar na boquinha da garrafa, gente. É aquela coisa, Isso. o Brasil não dá errado, não é de hoje, não. Não é de hoje, Mas, não. assim, eu acho que pra gente até finalizar a questão das novelas, e a gente voltar ao assunto lá do começo, a influência que ela tem em outros países como a própria Angola, o Portugal, a China, a Coreia, o Japão, a Turquia, o México, é uma mídia que é bem popular, ela é bem fácil de ser transmitida e de fazer parte de uma grade, porque ela também consegue, você pode, a emissora, no caso, pode colocar produtos dentro para fazer merchan, tem os horários comerciais, e então ela é lucrativa e é bem aceita pelo público. Tem esse impacto também cultural, da viabilidade. Porque se existe novela, tem a coisa da própria população de aceitar aquela coisa assim. Eu acho muito interessante como acho que foi o Léo que falou, esses guias de novela que o povo lê, quer saber o que vai acontecer. O Brasil não gosta de esperar. De ter surpresa. Não Ele gosta de ter surpresa, não. Veja que a gente assistiu muito tempo Dragon Ball e nunca reclamou, né? Vou te comer. A morte de Freeza. A morte de Freeza. E umas coisas assim, tipo, que eu acho interessante. Goku como morre. O interesse das pessoas por tanto tempo, assim, que é um feito, assim, que não pode ser desprezado. Eu acho que é um assunto que dá pra vir outras vezes também, com um monte de assuntos que a gente trouxe aqui também. Tem um aqui, a gente quer fazer um episódio especial sobre ela. Isso esse daí vai ser o podcast para todos dominados. Vou ligar para Marcos Pasquim para ele vir gravar com a gente. Rapaz, ele não vai aceitar, ele não tá trabalhando nada mesmo. Ele deve estar fazendo teatro. Toda a Globo, tipo, eu vi um que fazia novela, hoje em dia tá trabalhando de Uber. Pagar umas viagens de Uber pro lugar de... É porque a Globo ela é meio ingrata com alguns atores que vão ficando na geladeira, de repente eles são esquecidos, e quando não vão para uma outra emissora e eles não têm talento assim para serem atores de teatro, eles realmente têm que buscar outra carreira, é foda. Porque muitas vezes é porque a mídia de TV e cinema, ela mascara muita coisa, tá ligado? Tipo, a atuação do cara, a voz do cara. Todo mundo pensava que Stallone era um gigante, pô, quando assistia os filmes de rock, tá ligado? Rambo e tal. O cara tem 1,70m, tá ligado? Tipo, todo mundo pensava que Stallone ia ser um grande ator, pô. Ele foi indicado ao Oscar sobre Rock 1. Enfim. Só que ele tava interpretando ele mesmo. Ele tá interpretando ele mesmo. Ele foi melhorando com o tempo, tanto que as atuações dele lá aqui no último Rock acho que no primeiro Creed foram até elogiados. No primeiro Creed ele interpreta ele mesmo de novo. O que é fácil, eu acho que interpretar você é mais fácil. Mas é isso. Não, pronto, foi a fórmula do sucesso, pô. A fórmula do sucesso que ele repetiu com o primeiro Rock. Mas tá certo. O William Shatner faz isso desde os anos 60, a gente não tá reclamando. Inclusive o William Shatner é um excelente ator. Agora ele é limitado ele é limitado naquele papel, tá ligado? Ele não é aquele ator que serve pra todo tipo de papel, né? E é isso, a gente falou de novelas, um pouco do impacto cultural delas assim, no Brasil. Dessa cultura louca que teve, a gente teve algumas lembranças assim, de algumas que foram engraçadas, divertidas, outras são muito toscas, e por isso a gente acabou lembrando. Tem um que tinha competição entre dois costureiros, que agora que eu lembrei o nome, acho que é a Tititi, que tinha Jacques Leclerc e Vitor Valentim. Era tosquíssimo. Caralho, isso era um Baron Shonen de costura. E os dois caras, tipo, eram o cara da Lapa, tá ligado? Botava o nome estrangeiro pra vender roupa. Não era nem ele que fazia, era a tia, uma parada assim. Mas é isso, a gente trouxe um assunto diferente, um assunto mais leve essa semana. Tá? Quem tá pensando em fazer uns assuntos um pouco mais densos depois, mas essa semana a gente quer trazer uma coisa mais leve, para dessa variância. E semana que vem, antes da gente terminar, vocês teriam mais uma palavrinha?
Não, eu só para completar, eu não acompanho mais novelas, eu não nem sei se eu pretendo voltar a acompanhar novelas em geral. Tenho curiosidades em começar a assistir alguns doramas coreanos ou japoneses, mas assim, para ver o que eles entendem como uma mídia de novela. É diferente. Eu já Mas assisti alguns, é diferente. eu nunca tive assim dizer, qual é a mais famosinha, que é mais bem quista pelo público e pegar. Mas eu sei que um momento eu vou fazer isso. Mas voltar pra novela da da TV aberta, eu não sei se eu volto, não. Aí realmente mais complicado. Eu não me vejo, tipo. Antigamente, como assim? Eu assistia por osmose, minha mãe assistia, então era o que tinha. Agora, eu escolher, tipo, assistir 300 episódios de uma coisa. Eu não assisto um anime de 20 episódios hoje em dia porque eu tenho preguiça. Deixa de Assistir conversa uma que série. tu lê 900 capítulos de One Piece, caralho. Eu leio 900 capítulos de One Piece porque eu acompanho isso tem mais de 15 anos. Eu leio um capítulo por semana há 15 anos. Então, aí Tá diluído. foi diluído esse tempo. Mas novelas são a cultura do brasileiro, tá aí. Se quiser entender o Brasil, assista novela. É uma Pelo boa. menos o brasileiro pensa. Apesar de ser extremamente centralizada na região sudeste, ou é São Paulo, ou é Rio, é Sul. sempre isso. Bem Geralmente é estereotipada. Rio de Janeiro. Bem estereotipada quando trata de nordestinos em geral. Isso. Sempre Só colocam lembra- lá uma Suzana Vieira botando um sotaque meio esquisito. Caramba, Suzana Vieira, como nordestina, das coisas mais toscas. Cara, não quero nem lembrar aquela mulher. Não, você quer ver uma minissérie que trata muito bem, assim, até estereotipado, é o Auto da Compadecida. Né? Pô, aquela ali é Sim. foda. Porque o Não, Auto o Auto da da Compadecida, Compadecida apesar é de ser perfeito, estereotipado, o pessoal do perfeito, interior, se pô. você for no interior da Paraíba ou de Pernambuco, ele fala daquele jeito, tá ligado? Ele Isso. age daquele jeito. Porque o autor, ele é paraibano, Lisbela e o né? Prisioneiro também. Lisbela e o Prisioneiro Lisbela. são muito bons também. Tem casos de obras do Sudeste que É, porque Celton Mello não interpretam é bem. paraibano. Não, nem a própria. Como é o nome? A Débora Falabella também não é nordestina. Mas é muito bom. A gente pode fazer a gente vai fazer um episódio futuramente sobre filmes nacionais, assim. A gente pode falar sobre esses. Curiosidade, Celton Mello é mineiro. Enfim. Só uma curiosidade. Agora o cara que faz João Grilo, que eu sempre esqueço o nome dele, ele é pernambucano. Matheus Nastergalli. Ele é pernambucano, se eu não me engano. Cara, Márcio é o nome dele. Matheus Nastergalli. Pra mim é um nome artístico. O nome artístico mais engraçado é o do Ney Torraca, que é um nome bizarríssimo. Eu sou Jansen, né? Então... eu posso falar nada também. Meu nome é Leon. Johnny. É tudo gringo aqui, é tudo gringo. Todo mundo gringo aqui. Johnny, Leon, Jansen. A gente não fala de novela para participar semana que vem. Então é isso. Nos acompanhe no YouTube. Vai sair no Discord, no Deezer. A gente vai estar providenciando a partir dessa semana um Instagram para a gente seguir. A gente vai colocar fotos dos bastidores. E é isso. O Logos, a gente fica grato aos nossos poucos ouvintes, mas a gente sabe que vocês estão ouvindo. Eu espero que vocês estejam gostando. Se vocês se divertirem, metade do que a gente se diverte gravando, então para a gente já está de bom tamanho. Já é um serviço completo, né? Se a gente conseguir que mais pessoas gostem disso, para mim, a gente tá no lucro. E o Instagram, ele ajuda até fácil a gente receber feedbacks de dicas fora dos programas, porque o único feedback que a gente tem no momento é o chat da gravação aqui no YouTube. Lembrando que também a gente lança esse podcast no Spotify, no Deezer e qualquer agregador, pelo link, normalmente entre quarta ou quinta, depende do nível de saúde parca do editor. Se ele não morrer de novo. Já é a segunda vez que eu tô vivo. Eu já morri uma vez. Isso é fato. Esse povo de podcast vive morrendo. Tá? Mas é isso. Foi um prazer. Semana que vem não teve, por problemas técnicos. Metade do elenco estava doente. Aí eu tava embaçado gravar sozinho. Mas semana que vem, se tudo der certo, tem mais. Então, até uma próxima. E tchauzinho. E lembre-se, MacTube. MacTube.
Não queimem no mármore do inferno. E tchau, tchau. Até a próxima. Falou, valeu. Tchauzinho.